A velocidade das reações químicas, cinética química, é a taxa de consumo de reagentes ou formação de produtos ao longo do tempo, medida pela variação da concentração. Simbolismo. Velocidade é igual a delta concentração dividida por delta tempo. Unidade: mol por litro por segundo. Por exemplo, na reação 2H2G mais O2G, produzindo 2H2OL, a taxa de consumo do hidrogênio está ocorrendo a 0,4 mol por litro por segundo. Qual a taxa de consumo do oxigênio? Qual a taxa de formação da água? Considerando os coeficientes da equação balanceada, a taxa de consumo de oxigênio está ocorrendo a 0,2 mol por litro por segundo e a taxa de formação da água está ocorrendo a 0,4 mol por litro por segundo. Nestas imagens, o combustível é o mesmo. Enquanto o gás queima com uma velocidade controlada no fogão, na outra imagem, o botijão de gás explode com uma velocidade muito maior, criando uma onda de choque pela expansão dos gases. Como as concentrações dos reagentes diminuem com o tempo, podemos afirmar que a velocidade diminui com o tempo. As concentrações dos produtos aumentam com o tempo, podemos afirmar que a velocidade aumenta com o tempo. Por exemplo, para a reação 2NO2G, produzindo 2NOG mais O2G, temos o seguinte gráfico das velocidades de cada substância. Como podemos observar no gráfico, a curva da concentração do reagente decresce, enquanto que as curvas das concentrações dos produtos crescem, até o instante X, quando as concentrações permanecem constantes, tanto do reagente quanto dos produtos. Por quê? Seria porque a reação acabou. Discordo, William. Se tivesse acabado, a concentração reagente seria zero, certo? Certíssimo, Pierre Bidet. O fato das concentrações permanecerem constantes deve-se à reversibilidade. Ao mesmo tempo que o reagente se decompõe, os produtos regeneram o reagente, reação reversível. Veremos isso com mais detalhes futuramente. Se a concentração de um reagente A passou de 0,5 mol por litro para 0,4 mol por litro em 10 segundos, a velocidade não seria negativa. Bem pensado, Pierre Bidet. Neste caso, a velocidade é VA igual a delta concentração de A, dividido por delta T, que é igual a 0,4 menos 0,5, dividido por 10, que é igual a menos 0,01 mol por litro por segundo. Então, se a concentração do produto B passou de 0 para 0,1 mol por litro, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade será positiva? Isso mesmo, Remígio Fraudas. Basta aplicar a fórmula VB igual a delta concentração de B, dividido por delta T, que é igual a 0,1 menos 0, dividido por 10, que é igual a mais 0,01 mol por litro por segundo. Por exemplo, para a reação 1N2G mais 3H2G, produzindo 2NH3G, temos V igual a menos delta concentração de N2 dividido por delta T igual a menos delta concentração de H2 dividido por 3 vezes delta T igual a mais delta concentração de NH3 dividido por 2 vezes delta T. Confuso? Calma, William. Relaxa que vai piorar. Mas vamos andar com fé, que a fé não costuma falhar. Baixou o Gilberto Gil no professor. Aliás, Gilberto seria irmão do Zerobeto e do Humberto. Quanta imaginação. Professor, se a concentração dos reagentes está diminuindo, isso significa que a velocidade não é constante. Concorda? Maria Auxiliador Peronomútil, vou responder com um exemplo. Amiguinhos, vejam este exemplo. A substância X está se decompondo em Y e Z. Um estudante verificou a concentração de X em intervalos de 120, 300 e 540 segundos. Vide tabela. Calcule a velocidade de decomposição de X nos intervalos 0 a 120 segundos, 120 a 300 segundos, 300 a 540 segundos.
No intervalo de 0 a 120 segundos, a concentração passou de 1 mol por litro para 0,7 mol por litro. A velocidade é igual a 0,7 menos 1, dividido por 120, que é igual a menos 0,0025 mol por litro por segundo. Gostei de ver Otávio Adão. Já no intervalo de 120 a 300 segundos, a concentração passou de 0,7 mol por litro para 0,4 mol por litro. A velocidade é igual a 0,4 menos 0,7, dividido por 180, que é igual a menos 0,0017 mol por litro por segundo. Isso aí, Maria do Socorro Imediato. No intervalo de 300 a 540 segundos, a concentração passou de 0,4 mol por litro para 0,3 mol por litro. A velocidade é igual a 0,3 menos 0,4, dividido por 240, que é igual a menos 0,0004 mol por litro por segundo. Mandou bem, Zé Cavalheiro. Seria interessante se esse blá 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 todo pudesse ser desenhado. KKK. Quem se habilita? Deixa comigo, teacher. Eis o cálculo do intervalo de 0 a 120 segundos. Neste cálculo, no intervalo de 120 a 300 segundos, o denominador que aparece 180 corresponde à diferença entre 300 e Arlin. Note que a velocidade diminuiu. Finalmente, no intervalo de 300 a 540 segundos, o denominador 240 corresponde à diferença entre 540 e Sambai. A velocidade diminuiu mais ainda, confirmando que a velocidade de uma reação não é constante. Obrigado. Haroldo Romeu, agora ficou claro para mim. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente qual dessas velocidades iremos utilizar? William, você é brilhante. Iremos utilizar nenhuma. Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas como assim? Passamos um tempão aprendendo e calculando as velocidades e não iremos usar nenhuma. Aí é que está a graça. Vamos aprender coisa melhor. Venham comigo. Em 1864, os químicos noruegueses Cato Maximilian Guldberg e Peter Waage formularam a Lei da Ação das Massas. A Lei da Ação das Massas, também conhecida como Lei de Guldberg-Waage, estabelece que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes, elevadas a expoentes determinados experimentalmente. Simbolismo. Velocidade é igual a K vezes a concentração de A, elevada ao expoente x, vezes a concentração de B, elevada ao expoente y. Os expoentes x e y são obtidos experimentalmente, mas para as reações elementares, que ocorrem em uma única etapa, esses expoentes são iguais aos coeficientes da reação. A letra K da Lei da Ação das Massas é chamada de constante cinética e depende da reação e da temperatura. Exemplos: N2G mais 3H2G, produzindo 2NH3G. A velocidade é igual a K vezes a concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevada a 3, 2NH3G, produzindo N2G mais 3H2G. A velocidade é igual a K vezes a concentração de NH3 elevada ao quadrado. 2RH2G mais O2G, produzindo 2RH2OG. A velocidade é igual a K vezes a concentração de H2 elevada ao quadrado, vezes a concentração de O2. Legal, professor. Mas e se a reação não for elementar? Pode dar um exemplo? Claro. Ian Kupinskas. Para a reação 2A mais 3B, produzindo D mais 2C, foram realizados 5 experimentos. Veja a tabela com os dados obtidos. Note que nos experimentos 1, 2 e 3, a concentração de B permaneceu constante. A velocidade aumentou porque a concentração de A aumentou. Já nos experimentos 4 e 5, a concentração de A permaneceu constante. A velocidade aumentou porque a concentração de B aumentou. Os aumentos foram proporcionais? Vamos analisar melhor. Se a reação 2A mais 3B, produzindo D mais 2C, fosse elementar, a velocidade seria igual a K vezes a concentração de A elevada ao quadrado vezes a concentração de B elevada a 3.
No entanto, observando os dados dos 3 primeiros experimentos, notamos que enquanto a concentração de B permanece constante, 1 mol por litro, a velocidade aumenta proporcionalmente à variação da concentração de A, ou seja, o expoente da concentração de A é 1. Quando comparamos os dados dos experimentos 4 e 5, notamos que a concentração de A permanece constante, 1 mol por litro. Já a velocidade aumenta exponencialmente com o aumento da concentração de B, ou seja, o expoente da concentração de B é 2. Diante destes dados experimentais, a reação 2A mais 3B produzindo D mais 2C apresenta velocidade igual a K vezes a concentração de A vezes a concentração de B, elevada ao quadrado. Vamos conferir? Experimento 1, V1 igual a K vezes 1 vezes 1. E como a velocidade é igual a 2, implica em K igual a 2. Experimento 2, V2 igual a K vezes 2 vezes 1. E como a velocidade é igual a 4, implica em K igual a 2. Experimento 3. V3 igual a K vezes 3 vezes 1. E como a velocidade é igual a 6, implica em K igual a 2. Experimento 4. V4 igual a K vezes 1 vezes 4. E como a velocidade é igual a 8, implica em K igual a 2. Experimento 5. V5 igual a K vezes 1 vezes 9. E como a velocidade é igual a 18, implica em K igual a 2. Ou seja, a constante K é constante. Provando que a lei está correta e corresponde aos dados experimentais. Bravo! O gráfico ao lado mostra a decomposição da água oxigenada. Calcule a velocidade no intervalo de 10 a 20 minutos. Adicionou-se 0,5 gramas de magnésio a uma solução de HCl diluído. Após 10 segundos, restou 0,1 grama de magnésio. Qual a velocidade de consumo do magnésio, em mol por segundo? Dada a reação elementar 2NO(G) mais O2G, produzindo 2NO2G. O que acontece com a velocidade se duplicarmos a concentração de NO e triplicarmos a concentração de O2? Para a reação 2H2G mais 2NOG, produzindo N2G mais H2OL, foram realizados 4 experimentos, cujos dados encontram-se na tabela. Escreva a lei da ação das massas e determine a constante da reação. Dada a reação elementar 2NO2G mais F2G, produzindo 2NO2FG, o que acontece com a velocidade se a concentração de NO2 passar de 0,2 mol por litro para 0,6 mol por litro e a concentração de F2 passar de 0,1 mol por litro para 0,5 mol por litro. O estudo da velocidade das reações nos remete ao nosso dia a dia, nas grandes metrópoles, onde 24 horas é insuficiente para cumprir as tarefas diárias. Está precisando mais tempo? Vá morar em Marte. Lá o dia tem 40 minutos a mais que o nosso. Ou então, faça uma reflexão sobre as suas prioridades. Como disse Daniel Kahneman, ao analisar a felicidade, descobre-se que a forma como você gasta seu tempo é extremamente importante. E mais, se houver tempo para refletir, diminuir o ritmo provavelmente será uma boa ideia. Sugiro que leia Recomenda. Rápido e Devagar. Autor: Daniel Kahneman. Tradução: Cássio de Arantes Leite. Editora: Objetiva. Data da publicação: 24 de julho de 2012. Edição: Primeira.
Doutora Minerva Calma e Dr. Ciro João, na página 10 do documento sugerido para leitura, o termo higiene refere-se ao comportamento e às práticas realizadas para romper com a cadeia de transmissão de doenças. Quais comportamentos, quais práticas? Proponho um desafio a vocês. Observem a situação do banheiro de suas casas. As escovas de dente estão protegidas dos coliformes fecais, liberados após a descarga? A tampa do vaso é fechada antes da descarga? São atitudes simples, mas muitas vezes negligenciadas, por preguiça ou desinformação. Culpa da entropia? Xing-Ling, lá em casa somos 5 irmãos para um banheiro. Já viu como fica depois que todos tomaram banho e fizeram sua higiene matinal? Coitada de minha mãe. Tem gente com problema de mira ao fazer xixi. Baixar a tampa do vaso. Nem eu sabia desse tal de coliforme fecal. Agradeço a informação. Vou colocar um cartaz. Perigo! Coliforme fecal. Espero que eles se conscientizem. William, eu também não sabia dessa história de coliforme fecal. Xing-Ling, também agradeço a informação. Já tinha sido alertada para não levar o celular durante o número 2, pelo risco de contaminação. Fica a dica. Valeu, Emma Thomas. Xing-Ling, essa história de culpar a entropia, acho que você forçou um pouquinho. Forçou não, Otto Chorano. A entropia está em toda parte. Nós é que somos contra o caos e buscamos organização, limpeza e higiene. William, eis uma sugestão para você colocar no banheiro de sua casa. Gostei da ideia. E gordinho? Esse aviso também deveria existir nos banheiros públicos. Também deveria ter outro para os banheiros femininos. Ainda tem gente que entope o vaso com absorvente. Que horror! Avalanche. Encontrei este aviso em um banheiro de um restaurante. Não é tão criativo, mas ajuda. Não é mesmo? Será que ajuda, Edith Jolo? Sou um tanto radical sobre essas coisas. Acho ridículo a colocação de avisos que me parecem tão óbvios. Quando o governo comunica que a vacinação contra a gripe começa dia tal, o cidadão deve se organizar para tomá-la. Não precisaria ficar implorando para isso. Infelizmente, tem muita gente ignorante nesta vida. Uma coisa é o indivíduo desconhecer um fato. Outra coisa é saber que precisa e negar o benefício desse fato. Zé Cavalheiro, concordo com seu ponto de vista, mas moramos em um país carente de educação, saúde, saneamento básico, onde 9,5 milhões vivem na extrema pobreza, onde a fome afeta 33,1 milhões de pessoas. Nas páginas 17 e 18 do referido guia, encontramos mapas sobre índice de atendimento total de água, índice de coleta de esgoto e taxa de cobertura regular do serviço de coleta de resíduos domiciliares. Triste realidade. Setem Bruchov, brilhante contribuição. Professor Alceu, podemos encerrar, ou melhor, parar por aqui neste estudo de caso. Mas fica a dica para olharmos para nossos comportamentos e nossas práticas de higiene, quer em casa, quer nos banheiros públicos, bem como escolher melhor nossos governantes. That's all, folks.